Então vou falar, já tudo bem? Bom, eu estou na faixa dos 120 anos, mas eu me lembro como era o humor. Não, assim, tem uma coisa assim, a verdade, quando ela é dita sem o intuito de ofender ou de agredir, ela pode estar junto com o veículo humor e dar super certo. Eu, assim, adoro estudar, ler sobre comunicação não violenta, porque é uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Tem uma história da comunicação não violenta que é assim, ele foi tratar de uma família, né, que tinha o seguinte problema, ela foi tratar de uma mulher que ela cozinhava, tinha um marido e 2 filhos adolescentes. E ela falou, olha, eu não aguento mais, eu vou falar um monte de coisa violenta em casa, porque eu cozinho há 30 anos, eu cozinho a vida inteira, de manhã, de tarde, de noite, café, almoço, jantar, eu odeio cozinhar. Eu não sei se eu me separo, se eu saio correndo, se eu fujo de casa, se eu pulo da ponte, eu não aguento mais cozinhar. Aí ele falou, olha, eu sou professor de comunicação não violenta, eu vou te ajudar a dizer como que você pode colocar isso na sua casa e dizer, olha, eu não gosto de cozinhar, eu faço para agradar vocês, mas eu não tenho nenhum prazer, isso é um sofrimento acumulado. Você nunca começa uma frase dizendo você, porque você começou com você está acusando. Fala eu. Eu não gosto de cozinhar, eu estou me sentindo cansada. Fale sobre o seu sentimento e se coloque. Então, você pode colocar todo o humor na primeira pessoa sem acusar. A acusação é que ofende. Porque você começa a falar, porque você já faz assim, ó. Eu o quê? Né? Você sabe que vem uma acusação. Bom, história. Ela contou, falou isso em casa, ele falou, você vai falar? Vou falar. Passa uma semana, passa 2 semanas, ela não volta, não fala nada, ele não tem um feedback. Fica preocupado, fala, meu Deus, aconteceu essa mulher que pulou da ponte, arrumou outro emprego, eu não sei o que aconteceu, estou desesperado. 3 semanas depois, liga o marido e os 2 filhos, falou, nós gostaríamos de marcar um horário com o senhor para dar um feedback. Ele falou, meu Deus do céu. Ele deve estar viúvo, as crianças sem mãe. Né? E ele chega e fala, a gente queria agradecer, porque eu odeio a comida da minha mulher. Há 30 anos eu como aquela porcaria. Meus filhos, às vezes, eles jogam na planta, eles seguram na boca e vomitam no lavabo. A gente odeia a comida dela. Então, tinha 4 pessoas infelizes. Uma que não queria cozinhar e 3 que não queriam comer. E agora eles pedem delivery, eles brincam de cozinhar fazendo sanduíche, quem faz a comida pior, eles se divertem tão felizes. Então, é possível você usar o humor, em qualquer ocasião, pode ser séria, pode ser reunião de CEO, CFO, CMO, CCO, se todos os ou, CCs, se você colocar a verdade sem acusação. Né? Eu dei aula de inglês muitos anos e eu aprendi em pedagogia que você nunca corrige a pessoa, você recolhe tudo que está acontecendo e que precisa ser modulado, para não chamar de erro, e aí você dá uma aula geral mencionando. A pessoa se toca quando bate nela. A gente não é tonto. A gente não é bobo. A gente percebe quando você fala, opa, aí é comigo, que bom que ela não falou. Então, a gente percebe. Então, a gente tem que trabalhar com a verdade, com a gentileza, com a humanidade, com essas nuances de perceber que, né, tem um ser humano ali. Seja quem ele for, ele pode ser o cara mais bam, 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 mas deve ter um ser humaninho ali dentro para você cuidar. Então, eu sou pela volta do humor em todas as reuniões e palestras. Ô, Rosane, tem uma coisa que eu só complementando, eu ouvi e eu concordo que, assim, essa história de que o mundo está sem graça, está difícil fazer piada, é coisa de comediante incompetente. A gente viu 3 palestras aqui, 2 bem engraçadas, né? E sem ninguém ficar ofendido. Fora eu, né? Eu fiquei ofendido porque... Enfim, então é coisa de comediante incompetente. Essa foi inesperada, hein? Muito obrigado. Não, mas não foi para você, foi para a Rosana. Então... Oi, eu sou a Renata, sou psicóloga. E eu tenho uma pergunta que, conforme eu fui ouvindo vocês, eu fiquei pensando aqui, eu tenho a impressão que o risível, ao longo do tempo, mudou. Às vezes, as pessoas de diferentes gerações olham hoje o TikTok da vida, o Facebook, então, eu não acham graça daquilo. Algumas acham, outras não. Então, eu fiquei pensando, na opinião de vocês, tem algum esqueleto
né, que imutável ao longo dos todos os anos da evolução humana nas últimas décadas, assim, que se permaneceu, ou está tudo diferente, ou não, é tudo igual? Qual a opinião de vocês sobre essa evolução? Obrigada. Ladies first. Ah, mas difícil ele quer deixar para mim, né? Acho que o Wellington... Tá bom. Vai. Ok. Levanta a bola, agora corta na rede. Maravilha. Não, eu acho que a gente está passando... vamos ver se eu vou conseguir responder essa pergunta. Eu me lembro muito quando eu comecei o Doutores da Alegria, as pessoas falavam, mas vocês vão rir de crianças que estão doentes? Não, nós não vamos rir nós vamos rir com. Né? E, justamente, primeira coisa, antes de visitar qualquer criança, fala com a enfermeira o que pode e o que não pode fazer. Né? Essa criança aqui não pode rir, porque ela está com pontos de cirurgia. Se ela rir, vai ferrar tudo. Então, ela não pode rir, vocês não podem ser engraçados. Então, a gente tinha esse cobertor, né, de parceria, de conversa, que preparava para a gente o ambiente. E porque as pessoas, às vezes, achavam, no começo, que a gente estava indo lá fazer graça, independente do que a criança estivesse sentindo. E, na verdade, não. A gente pede permissão. Depois que passou pela enfermagem, antes de entrar em cada quarto, a gente olhava nos olhos e pedia permissão. Né? Agora, como todo palhaço teimoso, muitas vezes você via que uma criança estava dando não, porque tem criança que tem mesmo medo de palhaço, e não sei se vocês sabem, mas, claro, imagina, essa plateia, claro que sabe, courofobia, né, que é o medo de palhaço. Então, mas eu me lembro de muitas vezes, aconteceu uma vez no hospital, uma adulta, ela virou a esquina, vindo a dupla de palhaços, quando ela viu aquilo, foi um furdúncio. E muita gente achava que era exagero, mas, na verdade, não era. Era, né, uma patologia. Enfim, a gente acredita, e a experiência que eu tenho de humor é que quando ele agrega, ele convida você para vir junto, ele tem uma gostosura, uma aconchegância, ou, se não é essa aconchegância, é o desafio. Sabe? Nossa, gente, será que esse cara vai conseguir falar outra coisa engraçada? Será que ele vai conseguir superar? E será que eu conseguiria botar alguma coisinha aqui também para contribuir? Então, o humor para mim é sempre estar nessa corda bamba, é correr risco, mas se o acordo tiver feito, né, posso entrar? Posso contar uma piada para você? Então, e você tem a aquiescência, então aí eu acho, nossa, aquiescência, aquiescência. Olha, não, você está indo por um caminho que eu vou tomar aqui, porque nós já estamos em aquiescência, gente, falando de humor, não é possível, é incompatível. Mas eu vou... Posso tentar responder, porque você está dando uma palestra ótima, mas não está respondendo. A moça, eu combinei que a gente ia falar a verdade, eu te amo, você sabe, eu estou falando sem violência. Vamos responder do TikTok, que eu tenho esses cabelos brancos, eu abri a porta da internet, eu abri a pessoa muito online. Ai, gente. Obrigado. Assim, o TikTok, assim, a diferença é que hoje a gente tem uma coisa que não existia na nossa época, que é o humor de lacração. Porque antes a gente contava piada, todo mundo que gosta de aparecer, imagina, eu tenho 1,57 m, isso não é estatura, é horário, né? Que horas são? 1,57 m. Mais 3 minutos e eu tinha 2 horas de altura. Foi uma sacanagem da natureza, mas enfim, a gente é pequenininha, baixinha, não cresce. E aí no colégio a gente precisa aparecer. Aparecer de que jeito? Desse tamanho, né? Então tem que ser engraçada. Minha amiga era linda, gostosa, uma cintura, uns peitos, não, eu tinha que ser engraçada. Mas não existia esse humor de lacração em que você tem que competir pelo humor. E hoje tem isso, porque a pessoa quer ter mais seguidores, mais não sei o que lá, quer fazer publi na internet. Então, essa competição faz com que as pessoas façam um humor muito rápido, muito intenso, tipo TikTok, viciante, que a pessoa... TikTok é crack, é exatamente como crack, porque ele, além de ter o algoritmo mais poderoso e mais viciante, ele é o mais interativo, porque você assiste com o dedo e fica assim, e o algoritmo lê onde você toca, onde você olha, e vai te dando mais do mesmo, mais do que você gosta, e é um buffet interminável para quem tem compulsão alimentar, é um ambiente de todas as drogas do mundo para quem é drogadito. Então, é isso, ele te dá mais, para você piorar seu vício e nunca mais sair do TikTok.
Então, esse humor, hoje, existe esse humor de lacração, que é um humor que tem a consciência de que se eu fizer uma coisa mais violenta, mais engraçada, vou botar a mão no formigueiro, agora eu vou fazer isso, agora vou rir escandalosamente, eu vou ganhar mais seguidores, chamar mais atenção. Isso não vai levar a gente para coisa boa, vai levar vocês a terem mais pacientes. Ok, legal, mas não é isso que a gente quer saúde mental, né? E eu acho que a gente tem que ter uma moderação nesse consumo dessas coisas que parecem, mas é tão engraçadinho e tal, mas é muito humor de lacração que você nem consegue saborear. É tipo torcida, sabe aquele salgadinho que é ruim, vagabundo, cheio de sal, e não tem gosto de nada, e é ruim. E a gente come Ele o é pacote patrocinador, inteiro. sabe, do Oi? Congresso. Ele é patrocinador do Congresso, né? Gente, foi um prazer. Tem exceção, né? tem exceção. Faço minhas as suas Rosana. palavras. É mentira, Rosana. É mentira. Alívio, alívio. Te peguei e ficou com medo agora, hein? Em 1 segundo, 2 neurônios aqui. É o patrocinador. Claro que não é. Você acha que torcida vai patrocinar um congresso desse nível? Mas e daí? Eles estão patrocinando. Gente, o diálogo que rolou aqui... O Daniel está se sacaneando. Você é um idiota. Sei lá, hoje em dia pode patrocinar qualquer coisa. Sporting Bet. Como que Sporting Bet vai patrocinar se a Carmita Bidô falou, o outro professor falou de aposta? Olha, Para. Rosana, eu tenho Tudo duas isso aqui dentro. tenho ó. duas palavras para você. Deu certo. Bom dia, meu nome é Luanara, eu sou neuropsicóloga clínica infantil. Minha irmã e meu cunhado são comediantes, então eu consumo muito. E aí eu queria saber a opinião de vocês em relação ao humor ácido, citando nomes, né, como no caso Léo Lins, que vem trazendo muita repercussão, se esse tipo de humor pode acarretar em algum prejuízo em relação à saúde mental. Muito bem, achei que você ia falar, minha irmã e meu cunhado são comediantes, então não aguento mais. Já enjoei. Mas essa é uma pergunta boa, porque ela toca na questão do limite do humor, né? Pode fazer piada com isso ou agora tem coisa que não pode? Não, não é que agora tem coisa que não pode. Sempre teve coisa que não pode. Você não podia falar de vulcão em Pompeia. Hoje pode. Não sei se vocês sabem, Pompeia, a cidade foi destruída pelo vulcão. Esqueci de fazer o setup, né, Rosana? Esqueci de fazer... Você não pode falar de corda em casa de enforcado. Não pode. Então, sempre, toda a fase, toda a história, em toda a época, tem temas que são interditados ao humor. E o que é interditado? Quando é emocionalmente muito carregado. Não pode fazer piada com estupro. Não pode, porque o afeto envolvido é muito intenso e negativo. Isso não vai ter graça, porque é alguém que está para baixo. E aí, tem dois conceitos que a Rosana passou aqui brevemente, mas que eu acho que funciona melhor em inglês, que é o punch up e punch down, né? A conclusão da piada em inglês é o punchline, mas punch também é soco. Então, quando você faz uma piada que tira sarro de quem está por cima, que eles chamam de punch up. Quando você tira sarro de quem está por baixo, você faz o punch down. E o que acontece? Duas coisas para responder sua pergunta, porque daqui a pouco a Rosana pergunta, você está fazendo uma boa palestra, mas não está respondendo. Então, deixa eu responder especificamente. Duas consequências negativas de fazer piadas punching down. Primeiro, quando você faz piadas com minorias, com pessoas que têm valores que ainda estão lutando para ser estabelecidos na sociedade, você dificulta a luta e o estabelecimento dessas pessoas. Piadas, por exemplo, piadas machistas, não tornam uma pessoa que não é machista, machista. Ninguém está assim, nossa, que piada boa, gostei, vou ser machista agora. Não funciona. Mas as pessoas que já têm a tendência, pessoas que já são homofóbicas, que já são machistas, que já têm preconceito contra a minoria, diante da piada, elas se sentem legitimadas. Lembra que o humor é aquele sinal de que está tudo bem? Lembra que o riso é aquele sinal, não tem problema? Quando você faz piada com minoria, você está dizendo, não tem problema fazer isso. Isso aumenta o comportamento discriminatório. Ruim. Segunda coisa é, quando a gente ri junto, a gente se conecta. Quando alguém fica de fora, a pessoa se sente excluída. Quando o seu grupo ri às custas daquela pessoa, você está aumentando a dor.
Você não só está socialmente dificultando o estabelecimento daqueles valores, como está causando dor em pessoas. Se você quer fazer isso, a gente faz uma outra mesa aqui depois sobre psicopatia. Muito obrigada. Posso não ter graça, mas tenho conteúdo. Legal. Tem um sol lá fora maravilhoso aqui em Floripa e vocês trouxeram um sol aqui para essa sala. Obrigado para vocês, tá? Isso aí. Daniel, que legal que você falou, dá para a gente entender o bullying, né? Essas coisas que acontecem no dia a dia. Mas a minha pergunta é um desafio para o momento de hoje, né? Momento atual, planeta. Né? Planeta, nós temos situações onde que a opinião diferente do outro passa a ser algo extremamente desagradável para mim e eu transformo o outro num adversário. E isso é a polarização de temas que nós estamos vivendo. A minha esperança é até que o humor seja uma solução para amenizar esses momentos que nós estamos vivendo, principalmente também no Brasil. Esse humor que me ainda possibilita lidar com os meus amigos que pensam diferente de mim. Então, e vocês viram muitas chats serem destruídos, famílias entrando em conflito um com o outro, relações de longa data quebrando por causa dessa questão da polarização. Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Mas me ocorreu, quando a Rosana estava falando, que, nossa, muitos agentes sociais, muitos jornalistas, muitos de nós, dos nossos aparelhos, nós também acabamos aumentando essa indisposição, em vez de criar aquela rede humana que você descreveu lá no circo, falando do equilibrista. E eu fiquei imaginando assim, nossa, essas pessoas rígidas estão na sociedade. Essa rigidez é aumentada por narrativas. Mas nós não precisaríamos, ao invés de mais jornalistas aumentando essas diferenças, nós precisaríamos, talvez, mais fotógrafos, mesmo que com ângulos diferentes, mostrasse mais a realidade e levasse a nós todos a um equilíbrio novamente. Então, a pergunta é essa. Eu quase que fiz uma palestra. Mas a pergunta é essa. Vocês não acreditam que o humor pode ajudar nesse momento, esse momento de polarização? Vou citar dois trechos do Rir é Preciso, do livro. Estou fazendo merchan. Rir é Preciso, livro disponível na Amazon. É muito bom, leiam. Patrocinado pelo aquele salgadinho. Patrocínio torcida. Eu torço que vocês comprem. O Konrad Lorenz, um dos maiores estudiosos da agressividade, ele dizia que o humor é o tipo de sermão que nós precisamos hoje em dia. Porque é o que a Rosana estava falando, quando você faz uma piada que você ri, você já está pensando, mesmo que você não queira. Então o humor torce a sua cabeça e te faz olhar por outro ângulo para alguma situação. E é por isso que o Amos Oz, ele vai falar no livro Como Curar um Fanático, que eu cito também, que ele diz assim, eu descobri a cura para o fanatismo, é o humor. Eu nunca vi um terrorista engraçado. Eu nunca vi um fanático que seja bem-humorado, porque o humor é justamente a possibilidade de falar, e se? E se não for assim? De rir das suas próprias convicções. É o erro. E é o erro que está tudo bem. Agora, o fanatismo é a convicção, não tem erro. É a certeza absoluta. Ninguém ataca o outro por dúvida. A gente ataca por convicção, não é isso? A gente não, eles lá. Porque nós somos bem-humorados, né? Então eu concordo, eu acho que o humor é essa possibilidade, só que você tem que ter cuidado com a frivolidade. O que é ser frívolo? É levar humor onde o contexto está sério. Eu, quando tento, por exemplo, meus filhos estão brigando comigo, estão fazendo birra, estão de alguma coisa de mau humor, e eu faço uma piada e funciona, é ótimo, porque acabou a briga. Mas se a piada cai errado, aí a piada, né? É igual minha mulher brigando comigo, brava comigo, eu tento fazer uma gracinha, não funciona. Acabou, né? A coisa escala muito maior. Então, esse que é o cuidado no uso do humor, mas eu acho que sim, é o tipo de sermão que nós estamos precisando hoje em dia. Bom dia, meu nome é Marconi Oliveira, eu sou médico neuropediatra, tiktoker. E, Wellington, eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigado. E outro dia eu estava no consultório, eu trabalho com crianças com autismo, e chegou um paciente e falou, doutor, estou muito feliz, estou jogando futebol, e já tenho 4 gols na minha carreira. E eu falei com ele assim, que posição que você está jogando? Ele falou, em pé. Eu falei, beleza. E a minha pergunta é sobre esse
público, sabe? Eu faço mágica em consultório e a gente sabe que eles entendem de uma forma muito literal as coisas. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado em conversar com essas crianças, em brincar com essas crianças. Eu queria saber a sua experiência com esse público, autismo nível 1 de suporte, e conselhos para que eu possa usar no meu consultório com esse público. Eu vou te contar, então, o que aconteceu. A primeira vez que eu trabalhei com uma criança com autismo, eu estava treinando uma palhaça aquele dia. Então, além de ter que dar atenção e trabalhar e me conectar com a criança, eu tinha que também trazer junto a minha parceira. Então, e sabe quando a gente não estava se encontrando? E o que aconteceu? Essa criança autista foi chegando perto, aí ela segurou nas nossas mãos, aí ela passou no meio da gente, que a gente estava ajoelhado na porta dela, e aí ela trouxe a gente foi junto, aí essa criança pegou e fez isso. Então, ela se expressou claramente, a gente entendeu a mensagem que não está rolando. Né? A verdade. Então, e foi, juro por Deus, foi tão... Agora, eu e a minha parceira, a gente riu muito, né? Porque a gente falou, ainda bem que ela não é nossa empregadora. Mas que, é isso. Essa foi a minha única experiência, porque... eu não tive tantos casos de autismo na minha carreira, mas essa foi inesquecível. Tá? Depois dá uma dica para a gente como é que você faz mágica no consultório, porque eu também estou precisando equilibrar, pagar as contas, pagar a secretária, estou precisando fazer mágica no consultório também. Eu acho que aí já é bruxaria. Parabéns pela mesa. Eu queria só fazer uma pergunta objetiva de como é que vocês estão vendo o cenário do humor atual nessa questão brasileira. Eu só queria começar com uma introdução. Para quem é da minha geração deve lembrar os Três Patetas. E você mencionou muito bem a questão de que a torta na cara desempodera, não é isso? Então, eu acho que o humor tem esse poder de desempoderar. Como é que está hoje assim, a visão de vocês sobre o humor como um instrumento de desempoderamento e talvez de uma certa equalização da sociedade, tentando diminuir essa polarização? Qual é a opinião de vocês sobre o humor hoje? A polarização foi tão grande, é tão grande, e esse espírito belicoso que tomou conta, ou revelou uma coisa para nós, todos os brasileiros, 213 milhões, que nós nos acreditávamos um povo cordial, hospitaleiro, né? Bem-humorado, que dança. A gente tinha uma imagem da gente que meio que nós mesmos nos chocamos de ver o quanto de belicosidade a gente é capaz de ter. Então, uma parte se apropriou de uma coisa que chama de humor, mas não é humor porque não tem graça, para fazer memes e coisas na internet com um cunho agressivo, de destruição. E isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim, porque isso contaminou muita gente, que passou a achar que o humor poderia ser um instrumento de destruição. Porque uma faca é ótima para cortar um bife na churrascaria, mas ela mata a gente, né? E tudo é ferramenta, assim como o chat, GPT e todos os large language models, hoje eles podem destruir ou ser maravilhosos. São instrumentos, são ferramentas que a gente usa. É como a gente vai usar a ferramenta, o humor é que vai definir. Eu acho, até assim, pegando carona numa resposta anterior, a gente precisa fazer uma espécie de repacto social. A gente precisa fazer um pacto social entre nós todos. Tem um conceito que surgiu com a inteligência artificial, que eu tenho estudado ultimamente, que é muito interessante. É de uma entidade que está em Levíticos, está na Bíblia, está na Torá, que se chama Moloch, e que é uma coisa horrível, é um ser horrível, é um deus ao qual se oferecia vida humana em sacrifício. Você fala, meu Deus, que horror, o que isso tem a ver com humor? Explico. Essa entidade, ela voltou para esse discurso agora, porque nós estamos vivendo um momento onde todo mundo entrou num jogo e todo mundo vai perder. Eu sei, parece a Dilma. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. A Dilma tinha razão. É um jogo. A gente entrou num jogo onde todo mundo hoje está perdendo. Quer ver? O exemplo que é dado é assim, filtro.
Uma pessoa que é influencer põe um filtro, fica linda, e ela só faz com aquele filtro, a outra fala assim, mas ela está tão mais bonita que eu, gente, eu também vou usar o filtro. Aí a outra fala, mas está todo mundo bonito, eu também vou usar o filtro, porque senão... Aí todo mundo começa a usar o filtro, aí o TikTok já põe o filtro, você liga, você já está linda. Você fala, gente, estou linda, nunca mais vou sair do TikTok. Oi, gente, tudo bem? Estou linda. Então, e aí o que acontece? A pessoa que não é linda e não usa o filtro, ela põe a cara e fala, ai, nossa, você acha que eu vou assistir aquela velha sem maquiagem falando? Eu vou assistir a mulher... Todo mundo entra num jogo de mentira, de faz de conta, de ilusão, de ofender, de se enganar, e ninguém consegue mais sair do jogo, porque ninguém consegue mais não usar filtro, ninguém consegue não ter rede social, ninguém consegue sair. Todo mundo vai entrando no jogo e fica esse pacto do jogo da mentira, da agressividade, da lacração, e ninguém consegue sair. E todo mundo vai perder. Nós temos que fazer um repacto social entre nós. E começa na família, chega, conversa, fala, olha, a gente não está se falando, mas vamos conversar um negócio aqui. Porque o humor tem esse poder, o humor ele é tão etéreo, tão fluido, que ele atravessa qualquer porosidade. Ele atravessa geração, atravessa classe social, ideologia, se você usar bem. Então, a gente tem que fazer uma repactuação social de que a gente precisa voltar a buscar, desculpa o jargão, a nossa melhor versão. Porque, segundo o Tristan Harris, que é um dos caras que mais entendem de tecnologia, de algoritmo, ele esteve em todas as grandes big techs, e hoje ele tem uma empresa promovendo a humanidade em vez da só tecnologia. E o Tristan Harris diz, estamos todos hoje na internet, nas redes, vivendo a nossa pior versão. Porque o modelo de engajamento e lucro é o modelo do ódio. E quem grita mais, quem é mais agressivo, ganha mais seguidor. E quem fala, sabe, quem é assertivo falando mentira, os picaretas. Nós estamos num congresso de profissionais sabe, da mais alta qualidade. O que tem de picareta vendendo solução mágica e mentira e ficando rico? A gente quer morrer ganhando R$40 por hora numa palestra, dando aula, R$80 por hora. É isso que estão pagando para ela? Para mim não estão pagando nada. R$40 por hora. Não, essa é a palestra que eu dou, inscrições estão abertas, você pode me procurar, @Rosana. Estou dando uma palestra sobre inteligência artificial, um curso. E você vai vender o livro, está vendendo meu curso. Então, a gente precisa fazer esse repacto para nós mesmos. Não é para o outro levar vantagem, é para a gente sobreviver, para a gente viver bem, para os nossos filhos, sabe? E é isso, a gente está num nível de agressividade, nesse jogo de Moloch, onde todo mundo vai sair perdendo se a gente realmente não voltar a brincar, não é, Wellington? Porque, exatamente, e até porque o que eu acho que hoje, né, voltando assim, bem numa palavra que para mim é muito importante quando a gente fala de riso, é a palavra graça. É a graça, no sentido mais amplo da palavra. Não tem coisa melhor do que a risada gostosa que a gente dá, que agrega, que daí justamente um já começa, o outro vai junto, e a gente precisa resgatar a graça no humor, Perfeito. na relação com a vida. Que graça é presente. É presente quando você fala assim, eu alcancei uma graça, Deus me deu uma graça. Graça é de graça, como o riso é de graça. Graça é presente, é como um dom. Dom é do verbo dar. Quando você recebe um dom, né? É uma dádiva. Olha como as palavras são todas as mesmas, dom, graça, dádiva. É uma bênção ser capaz de rir e de fazer o outro rir. Vamos usar essa coisa graciosa, né? gratuita, e tentar, né, expandir para todo mundo. Mas eu acho... assim... Desculpa. Não, só que eu falo para o Palmini, assim, eu acho que o humor, como a Rosana falou, é uma ferramenta mesmo. Não é o fato de a gente estar usando mal que fala sobre o humor, fala mais sobre nós, né? Eu acho que é a gente que tem que evoluir e eu sou otimista, eu acho que a gente chega lá. Eu acho também. E, quando a gente estava fazendo aquela brincadeirinha com os dedos, qual foi a primeira reação de vocês? Dá risada. Foi rir do seu não conseguir, do seu não saber. E não existe riso de uma graça mais linda do que você acolher a tua humanidade, a tua imperfeição, com esse riso tão gostoso. Depois vem o juiz, eu sou todo desconjuntado, eu não consigo, eu sempre ouvi, aí vem os traumas, meu pai sempre falava que eu não conseguia fazer nada, né? Aí você desfia o terço. Mas hoje a gente está precisando desse respiro
para a gente viver essa graça e a gente se acolher nas nossas imperfeições e tá tudo certo. Essa sensação de tá tudo certo. Eu vou fazer algo certo, legal, ou sei lá, eu vou continuar vivo, eu vou continuar tentando. E se errar, tá tudo bem, né? É, E se errar, tá tudo bem. se errar, tá maravilhoso. É isso. Obrigado. Então, Ainda temos mais uma pergunta. Meio que já fizeram minha pergunta, mas eu já estava de pé. Aí, assim, qual conselho vocês dariam para um jovem psiquiatra que quer utilizar do humor assim no seu dia a dia? Eu tenho uma indicação bibliográfica para fazer. exatamente, muito boa. Mas, de psiquiatra muito bom. verdade, eu acho que o cerne da questão é leveza e atenção. O psiquiatra, como psicólogo, como qualquer profissional de saúde, ele é um profissional do cuidado. E cuidar significa prestar atenção. Se você estiver conectado, não pode rir na consulta, não pode ir consultar, mais ou menos. Se você está conectado, se você está em parceria, você vai conseguir rir junto, não rir de, mas rir junto. E isso traz uma conexão e uma leveza que, enfim, só o riso realmente traz. Nenhum antidepressivo, nem dos que patrocinam o Brain, não trazem. Obrigado. É brincadeira, o Brain não tem patrocínio de antidepressivo. Você vê que a vingança vem a cavalo, né? Ele mesmo se atrapalhou agora com o patrocinador. O cronômetro está piscando aqui, a gente está nem aí, Tem né? mais uma pergunta ainda. Boa tarde a todos. Eu sou Roberta França, eu sou médica geriatra e psiquiatra no Rio de Janeiro. E, apesar de nós falar, a maioria das pessoas que vieram aqui falando de criança, Wellington, eu queria te dizer que você, mais do que rir, você me emociona profundamente. Porque eu, como geriatra, eu procuro, e de verdade você me emociona muito, porque todos os dias eu preciso levar. Eu sempre ouvi assim, por que você cuida de velho? Por que você gosta de velho? Ele vai morrer. E aí as pessoas adoram a criança porque a criança vai viver, vai caminhar, vai ter uma história. E as pessoas sempre me perguntaram por que eu estou ali com uma pessoa que está indo morrer. Eu falo que não é sobre o morrer, é sobre a história que o legado que você vai deixar. E eu, no consultório, tento trabalhar o lúdico. E, vendo um dia você trabalhando com as crianças, me veio um insight e eu comecei a construir estrelinhas no consultório. E eu mandei fazer as estrelinhas e cada conquista, cada exame que melhora, cada coisa que eles conquistam, eles ganham uma estrelinha. E se depois de 6 meses, tudo aquilo se permanece e eles mantêm atividade física, isso e aquilo, eles ganham a medalha de honra. E aí, um dia, uma neta me ligou e disse para mim que a avó com Alzheimer, ela é uma paciente minha há 10 anos, ela passou a lembrar do exercício todos os dias, porque quando ela via a estrelinha, ela dizia, aquela moça que me deu a estrelinha, então é a hora do exercício. Então, esse lúdico é tão impressionante, mas eu acho que mais do que a beleza do riso, é a emoção que você traz e a capacidade que você tem de trazer a beleza independente do tempo de vida, mas é a gente saber que enquanto a gente está aqui, a gente pode sorrir, a gente pode ser feliz. Obrigada. Perfeito. Contratada. Muito obrigado, muito obrigado. E parabéns. Parabéns. Eu sei que o desejo de todos não é encerrar essa atividade. Vocês estão animados, uma série de emoções vieram à tona, a alegria, a emoção, os insights, mas a gente tem que encerrar pelo horário aqui. Então, o pessoal está triste aqui. Mas eu queria dizer que o Daniel conseguiu, pelo menos na prorrogação, se recuperar. Depois tu ficou engraçado, Daniel. No início estava devagar, mas depois tu mandou muito bem, cara. Então tá, pessoal, muito obrigado a todos. Valeu, gente, parabéns.